A primeira tentativa de que se tem conhecimento de explicar a estrutura da matéria ocorreu na Grécia, por volta do século V a.C., com os filósofos Leucipo e Demócrito, este discípulo de Leucipo. Para eles, o universo era constituído de duas coisas, partículas materiais e vazios. Demócrito acreditava que a matéria poderia ser dividida em pedaços cada vez menores, até atingir um limite em que não poderia mais ser dividida. A essas partículas que não poderiam mais ser divididas, Epicuro, outro filósofo grego, chamou de átomos, quase um século mais tarde. Segundo essa teoria, as substâncias são diferentes, ou porque os seus átomos possuem formas diferentes, ou pela maneira como elas estão unidas. Além disso, as substâncias são líquidas ou sólidas graças à proximidade entre os átomos que as compõem. Os átomos, portanto, são indivisíveis, impenetráveis e com movimento próprio. Os 4 elementos. Empédocles, médico e filósofo grego, que viveu por volta do ano 400 a.C., na mesma época que Leucipo e Demócrito, criou a teoria dos 4 elementos, em que toda a matéria existente no universo seria formada pela combinação em diferentes proporções de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Essa teoria se difundiu por toda a Grécia, sendo aceita inclusive pelo grande filósofo grego Aristóteles por volta do ano 350 a.C., que retomou as ideias de Empédocles, acrescentando um 5º elemento, o éter, que compunha o espaço celeste. As qualidades calor, frio, seco e úmido seriam características dos 4 elementos, o que explicava todas as suas observações. Durante boa parte da Idade Média, as ideias e teorias de Aristóteles foram aceitas, sendo questionadas no início da Idade Moderna. A volta do atomismo. Pierre Gassendi, filósofo e professor francês, nascido no ano de 1592, repudiou as ideias filosóficas de Aristóteles a respeito da composição dos 4 elementos e retomou as ideias de Epicuro, aceitando-as com algumas modificações. Ele considerava que existiam átomos de luz, átomos de frio, átomos de calor, átomos de paladar e átomos associados ao olfato. Acreditava e defendia a limitada divisibilidade da matéria, o que era negado por Descartes, mas aceito por Isaac Newton. Gassendi apresentou uma posição racionalista sobre a existência do mundo material, apoiado na observação sensorial e na experimentação, sendo um continuador do realismo dos filósofos gregos Leucipo, Demócrito e Epicuro. Uma nova ciência: química. Lavoisier, químico francês, considerado o pai da química moderna, propôs na segunda metade do século XVIII o princípio da conservação de matéria. Ele afirmava que em uma reação química realizada em um sistema fechado, as massas dos produtos devem ser iguais às massas dos reagentes, fato imortalizado na famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Baseado nos estudos de Lavoisier, Joseph Proust, por meio de experimentos realizados entre 1798 e 1804, propôs a segunda lei fundamental da química, a lei das proporções definidas, que afirma que uma determinada substância pura contém sempre os mesmos elementos combinados na mesma proporção em massa, independente da sua origem. Atomismo moderno e o modelo atômico de Dalton. Inspirado nessas duas leis, o químico inglês John Dalton propôs em 1803
o primeiro modelo atômico que ficou conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Segundo ele, os átomos, partículas que constituem a matéria, não podem ser divididos em unidades menores e preservam as suas individualidades nas reações químicas. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si em todos os aspectos, e átomos de elementos diferentes se distinguem pelo peso. Cada elemento é caracterizado pelos pesos de seus respectivos átomos. Além desses postulados, Dalton afirmou que os compostos químicos são formados pela reunião de átomos de diferentes elementos em proporções numéricas simples. O modelo atômico de Dalton foi importante, pois contribuiu para explicar as leis propostas por Lavoisier e Proust. Atomismo moderno e o modelo atômico de Dalton. Inspirado nessas duas leis, o químico inglês John Dalton propôs em 1803 o primeiro modelo atômico que ficou conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Segundo ele, os átomos, partículas que constituem a matéria, não podem ser divididos em unidades menores e preservam as suas individualidades nas reações químicas. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si em todos os aspectos, e átomos de elementos diferentes se distinguem pelo peso. Cada elemento é caracterizado pelos pesos de seus respectivos átomos. Além desses postulados, Dalton afirmou que os compostos químicos são formados pela reunião de átomos de diferentes elementos em proporções numéricas simples. O modelo atômico de Dalton foi importante, pois contribuiu para explicar as leis propostas por Lavoisier e Proust. A descoberta do elétron. Utilizando um tubo de descarga elétrica de alta voltagem, tubos de Crookes, Thomson, estudando os raios catódicos, raios de carga negativa, descobriu a existência dos elétrons, que apresentam propriedades importantes. Possuem carga negativa, são desviados quando submetidos a um campo elétrico ou um campo magnético e são partículas fundamentais, possuindo massa muito menor que o átomo mais leve conhecido. Ele enunciou essas conclusões em 30 de abril de 1897. Modelo atômico de Thomson. A partir dessas descobertas, Thomson propôs, em 1904, o seu modelo atômico. O átomo, segundo Thomson, consistia em uma esfera uniforme carregada positivamente, na qual estavam encravados os elétrons, de carga elétrica negativa, sendo o sistema como um todo eletricamente neutro. O átomo de Thomson ficou conhecido como pudim de ameixas, em que o pudim representa a esfera positiva e as ameixas representam os elétrons distribuídos por toda a massa. A descoberta da radioatividade. Outros raios de diferentes naturezas foram descobertos ao longo do século XIX. O físico alemão Wilhelm Röntgen, investigando as propriedades dos raios catódicos, descobriu no ano de 1895 os raios X, chamados assim por ele por não compreender exatamente a sua natureza. Röntgen concluiu que os raios X eram completamente diferentes dos raios catódicos e da luz, uma vez que o poder de penetração deles era maior que o dos outros raios conhecidos. Os raios X também não sofriam desvio quando expostos a campos elétrico e magnético. Além dos raios X, outra importante descoberta foi a da existência de raios luminosos emitidos de minérios de urânio. Henri Becquerel, químico francês, foi o primeiro a estudar esses raios. Porém, quem realmente ficou muito famoso pelos estudos com esses minérios foi o casal Curie, em especial Madame Curie. Marie Curie, com seu marido Pierre,
descobriu que o tório apresentava características radioativas semelhantes às do urânio. O casal Curie explicava a radioatividade como uma propriedade atômica. Além do tório, descobriram outros elementos radioativos, como o polônio e o rádio. A teoria atômica de Thomson não era suficiente para explicar a existência desses novos raios que foram descobertos no final do século XIX. Surgia então outro modelo atômico proposto por Rutherford. O modelo atômico de Rutherford. Ernest Rutherford, físico neozelandês, em um longo trabalho realizado em 1898, determinou a existência de duas novas espécies de radiação emitidas pelo urânio, a radiação alfa e a radiação beta. Rutherford considerou a radiação alfa as partículas carregadas positivamente e emitidas com alta velocidade, sofrendo desvio em campos elétricos e magnéticos. Em 1903, Rutherford estabeleceu que as partículas alfa eram, na realidade, núcleos de hélio. Estudando o espalhamento dessas partículas, em 1911, Rutherford propôs uma nova teoria. O experimento consistia em bombardear uma fina lâmina de ouro com um feixe de partículas alfa. A finalidade do experimento era obter informações relativas à própria estrutura dos átomos do material atravessado. Tinha por finalidade fundamental verificar se o modelo de Thomson era verdadeiro ou não. Rutherford observou que os ângulos de espalhamento de algumas partículas alfa eram muito grandes, fato que não deveria ocorrer caso o modelo atômico de Thomson estivesse correto. Para explicar esse fenômeno, Rutherford propôs o que conhecemos como modelo atômico planetário, cujas principais características são: 1. O átomo não é maciço, apresenta uma região praticamente vazia, denominada eletrosfera. 2. Existe uma região muito pequena, entre 10.000 e 100.000 vezes menor que o átomo onde está concentrada a massa, denominada núcleo. E 3. Os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo, onde estão as cargas positivas, prótons. O átomo de Rutherford Bohr. Em estudos posteriores, o físico dinamarquês Niels Bohr determinou que os elétrons estão distribuídos em torno do núcleo em regiões específicas com energias específicas. O modelo atômico de Rutherford foi então complementado com as ideias de Bohr e ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. As principais contribuições de Bohr para o modelo atômico foram: 1. Os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. 2. Cada uma das órbitas, chamadas de níveis de energia, tem energia constante. Os elétrons que estão situados em órbitas afastadas do núcleo apresentam maior quantidade de energia. E 3. Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, salta para uma órbita mais energética. Quando ele retorna à sua órbita original, libera a mesma quantidade de energia na forma de onda eletromagnética, luz. No ano de 1932, James Chadwick descobriu outras partículas que compõem o núcleo, além dos prótons, os nêutrons, partículas que não possuem carga elétrica, mas têm massa semelhante à dos prótons. Com o conhecimento dessas partículas, de suas cargas e massas, surgiu o modelo clássico do átomo.